Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar do princípio das palavras, né? Princípio da comunicação. O que que são as palavras nesse desenvolvimento espiritual, né? E aqui no livro, o Tiago diz que o princípio das palavras, esse capítulo 3, ele é a lei espiritual da vida e da morte. O que que isso quer dizer? Você pode escolher o que vive e o que morre na sua vida a todo momento pelas suas palavras, né? A palavra é quem traz tudo para nós. A palavra constrói ou destrói. A palavra nos mantém em lugares ou nos tira de lugares. A palavra atrai pessoas ou repele pessoas. Então, tem algumas coisas para a gente estudar e para a gente examinar nessa questão da palavra. Eu tenho prestado muita atenção, assim, desde que eu comecei a estudar, alguns anos atrás, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito falante e usava palavras, assim, que tava sujeito que iam me atropelar, que nem eu digo, né? Algumas palavras. E a gente não se dá conta. Às vezes a gente fica assim, por que que isso tá acontecendo comigo, né? Eu não fiz nada, como assim? Por que eu, né? Entra naquele lugar de vítima, não se entende, não consegue trazer alguma clareza para sua vida. Mas normalmente porque não se está ligado na questão das palavras. E a gente precisa realmente estudar, querer saber mais a respeito das palavras e saber mais. Quando a gente fala, né, no próprio método aqui que eu trabalho, tá? A gente fala em constelação, que constelação é 25% do processo de cura de uma camada, né, ou alguma outra terapia, que nem a gente vem conversando. 25%, ok. Encontrei as raízes, né? Fiz o que precisava fazer, ali sistemicamente falando. Algumas coisas na vida, assim, já se apresentam, já trazem então transformação pelo processo terapêutico em si. As coisas se ordenam, as coisas vêm melhorando na vida da gente, algumas coisas se percebem no automático. Agora, outras coisas, sem um posicionamento, que são os próximos 25%, dificilmente vão mudar, entendem? Então, o que que é o posicionamento? É como eu me posiciono em atitudes, e dentro das atitudes está a palavra. A escolha de quando falar ou não, a forma como eu vou falar, porque a escolha da palavra é 10%. Gente, se a gente está falando que a escolha da palavra é quem constrói tudo para nós, e a escolha da palavra é só 10%, tem outros 90% que devem ser bem importantes também, que a gente precisa olhar, que dizem respeito a tom de voz, linguagem corporal, o time, né, o momento de saber se posicionar. Então, tem muitas leituras que são feitas pelos cinco sentidos do ser humano, que não é só pela escuta do que está se dizendo, né? Tem outras leituras que são feitas até de forma inconsciente. Então, assim, estudar a comunicação, estudar a palavra, eu entendo, né, quando o Tiago coloca isso como um pilar, como um princípio milenar, como uma dessas 10 leis espirituais para a gente conquistar uma vida de paz e de prosperidade. Porque a palavra, assim, ela tem ela traz um reflexo enorme para a vida das pessoas. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui. Aí. Estou me harmonizando com os dispositivos aqui, gente. Está dando tudo certo, né? Bom, vocês estão me enxergando melhor. Bom dia e bem-vindas todas as pessoas que estão aqui no Instagram, que estão aqui também no Zoom agora, né? E depois acompanhando a gravação pelo YouTube. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas falando que, como tem sido bom estudar os princípios, algumas pessoas não conheciam, outras pessoas estudaram comigo no final do ano passado e gostaram. Mas nós sempre somos novas pessoas olhando para as mesmas coisas. Então, a pessoa estudou lá atrás, ela vai estudar de novo aqui, ela vai pegar outra coisa, ela já transformou alguma coisa. Então, tem um sentido da gente reestudar os conteúdos, né? E seguindo, né, falando do fluxo infinito da expansão dentro do constelar da mente, a gente falou da parte sistêmica, da parte de posicionamento. Depois vocês já sabem que vem os 25% das identidades, como que nós comunicamos.
cada identidade que nós ocupamos dentro de nós. Sabe aqueles diálogos que não acabam? Tipo assim, o que que é ser uma boa mãe? Ai, é isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mil coisas ao mesmo tempo, eu não posso descansar, eu tenho que fazer tudo pelo meu filho. Pá, 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 diálogos, diálogos, diálogos. Eu vou dar pro meu filho aquilo que eu não recebi da minha mãe, tal, 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 mas aí eu também não vou dar para mim aquilo que eu sinto que não recebi da minha mãe. Então, tem muitas crenças e muitos diálogos, muita comunicação interna dentro das identidades. O que é ser uma boa esposa, o que é ser um bom marido? Ou preciso me defender neste lugar? Preciso medir força? Não entendo o meu lugar, né? E a pessoa também não entende o dela. As coisas desordenam. Como que é a identidade profissional? Muitos de vocês também já sabem que a minha era trabalho, 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 um horror, eu chego em casa só para dormir. E como com os alunos na esteira, quando eu era personal trainer, porque eu queria. Não precisava ser daquele jeito. Mas eu precisava me sentir útil, eu precisava sentir que eu tinha um lugar, eu precisava sentir que eu tinha um significado, né? Então, coisas que se comunicavam dentro de mim por meio das identidades, por meio da palavra, por meio do que eu acreditava. E mudar isso exige da gente. Exige. Até a gente chegar a ser uma autoridade. Uma autoridade, né? Naquelas coisas que a gente está, naquelas camadas que a gente está transformando. Tudo isso acontece pela comunicação. A nossa maturidade, primeiro princípio, se mostra pela comunicação. A nossa verdade se mostra pela comunicação. Vocês já perceberam pessoas que dizem uma coisa e fazem outra? Que às vezes no momento que a pessoa está falando, tu já está vendo que não vai rolar, que não é aquilo que a pessoa está dizendo, que é diferente daquilo. Então tem um tanto de coisas para a gente olhar nesse sentido da palavra, tá bom? Eu entrei aqui 3 minutos depois das 6 porque eu queria esquentar. Isso é água, gente. Eu tomo água morninha. Meu amigo que estuda medicina chinesa, é acupunturista, algumas coisas, né, me indicou tomar água morninha. Mas vou dizer para vocês que não tá durando muito tempo, já tá, já não tá mais morninha. Porque tá frio aqui, tá marcando 2 graus. Gente do céu. Meu irmão que mora em Londrina falou que lá tá congelante, lugares que não costumam fazer tanto frio. Tá bem frio, né? Mas vamos lá. Vamos nos firmar na palavra, que a palavra também pode nos aquecer, né? Qualquer pergunta vão fazendo aqui pelo chat, pessoal aqui que tá no Instagram também pode fazer, tá bom? E vamos lá. Esse capítulo número 13, então, o Tiago diz que as palavras, né, elas nos fazem olhar para a vida ou olhar para a morte. Elas trazem coisas para nossa vida ou elas despedem coisas da nossa vida, tá? E elas causam vida ou morte dentro de nós também. Porque as palavras têm vibração. Todos aqui devem conhecer, ou se não conhecem, vão conhecer agora por eu falar, né? Os estudos a respeito da água, que a água grava a vibração das palavras. E nós somos praticamente tudo água, né? A gente é pouca matéria mesmo, a gente se enxerga, a gente, né? A gente tem um corpo físico, mas nosso corpo físico tem muita água. Então eu consigo entender com esses estudos a respeito da água, dessa memória que a água tem, como que as nossas palavras afetam fisicamente uma pessoa e como que nós somos afetados pelas palavras, principalmente as que ouvimos, né, as que falamos, porque nós falamos, nós somos os primeiros que ouvimos, por tudo aquilo que disseram para nós, né? O pensamento, que também se traduz em palavras, ele também tem uma vibração também afeta, né? Mas a palavra falada, o próprio som, ele traz uma vibração maior, ele grava memórias maiores. Então, sim, ao meu ver e aos meus estudos, o falar, ele tem um peso maior do que o pensar, nas consequências, tá? Dessa vibração, dessa forma que a palavra constrói a vida. Então, a lei espiritual que cria a tua realidade é essa das palavras, né? Aí eu já quero começar a fazer uma perguntinha aqui para vocês, bem básica. Você pensa antes de falar ou fala e depois tenta consertar?
Como que está sendo a tua vida nesse momento? Façam esse exame interno, né? Se tu consegue respirar, lembra que eu falei ontem, bota um gole de água na boca, fica pelo menos uns 10 segundos, faz um bochecho, dá uma centrada, dá uma pensada para compreender a tua verdade, teus sentimentos, e depois fala. Ou normalmente já vem pelo impulso, vem aquele posicionamento ali, baseado em alguma raiz, baseado em medo, em rejeição, abandono, dificuldade, alguma coisa que tá aí dentro. E aí, pelo impulso, depois tu vai perceber que aquelas palavras que tu falou não foram construtivas, não construíram vida, nem em ti, nem nas pessoas. E vejam bem, os relacionamentos, eles têm uma energia vital. Então, até para os relacionamentos, tu constrói vida ou constrói morte com as palavras. E as outras pessoas também. E às vezes tu pode dizer assim, não, mas eu não falo coisas assim. A gente tem que ter um cuidado, porque às vezes algumas palavras dita de forma inofensiva, gente. A gente precisa ter um cuidado. Se a gente está falando baseado na nossa verdade, se a gente está manipulando, porque tem sim algumas ações das outras pessoas que pode ter sido a gente que causou. Não culpando, né? O outro também pode trabalhar seu equilíbrio, mas vamos trazer as rédeas para nós. O que que a gente pode fazer para equilibrar mais a nossa vida? Porque aí até se o outro tiver rabugento mesmo e disser palavras que não são no sentido do amor e da vida, a gente tem uma firmeza maior, a gente vem construindo uma firmeza maior para não levar para o lado pessoal. A questão é como isso nos afeta, não é a atitude do outro em si. Eu já percebi que algumas atitudes minhas e algumas falas minhas, às vezes, de uma forma que eu nem parecia ruim, vinham construindo algo na pessoa até a pessoa estourar comigo, né? Às vezes a pessoa ficava ali tentando se organizar com aquilo que eu estava dizendo, até na própria rotina. Não quer dizer que eu seja responsável pelo que o outro faz em tudo. Quer dizer que para eu construir a minha paz, eu posso ter posicionamentos que auxiliem na paz de quem está ao redor também. Não é me submetendo, não é escondendo a minha verdade, né? Não é pagando para não me incomodar, que nem tem algumas pessoas que dizem, mas é sabendo usar as palavras. É isso que a gente vai estudar mais aqui. Já falamos disso nos outros princípios, né? Mas esse é bem colocado assim para a palavra mesmo, tá? O Tiago fala uma coisa muito importante. Ele diz que a palavra funciona como sementes espirituais. E toda palavra lançada carrega o poder de construir ou destruir. Isso nós já falamos aqui hoje, né? E na Bíblia tem uma afirmação que ele traz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, nos provérbios, né? Ou seja, as palavras elas não são neutras, elas criam uma realidade. Elas criam uma realidade. Podemos começar a pensar que toda a realidade que nós estamos vivendo agora ela é criada de alguma forma pelas coisas que falamos lá atrás. Decisões que tomamos, posicionamentos que a gente teve. Onde nós estamos, nós nos colocamos. Vocês começam a entender melhor isso agora? Faz sentido isso para vocês? Para mim, hoje faz muito sentido, tá? Esse princípio das palavras mostra que aquilo que a gente fala constantemente se torna a nossa verdade interior. Tem pessoas que gostam muito de fazer brincadeira, né? E eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa naturalmente animada, eu gosto de falar, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu tô, na maioria do tempo eu tô sorrindo, é o meu natural, assim, né? Eu gosto de ser assim. Tanto que as pessoas falam a respeito da Eloá, nossa, como ela sorri bastante. Mas é que ela vê a gente aqui, né? Obviamente temos os momentos, né? Todo mundo tem seus momentos, mas o nosso natural é sorrir, fazer uma brincadeira, coisas leves. Agora, tem brincadeiras que rótulos, brincadeirinhas, né? Que às vezes plantam a sementinha da discórdia, que a gente fala, né? De plantar a sementinha da discórdia. Tem algumas coisas que eu particularmente não gosto, e eu gosto de deixar isso bem claro para os meus amigos. Por quê? Porque uma coisa que a pessoa começa a falar a respeito de mim mesma, de mim, né? Com repetição, se torna uma verdade. Se torna uma verdade para ela em relação ao que eu sou.
O que eu falo a respeito de mim se torna uma verdade para mim. O que eu falo a respeito das coisas. Vejam como é fácil a gente construir crenças limitantes, não só daquilo que a gente recebeu no nosso ambiente. Colocar toda a culpa na epigenética, né? Não. Pelas coisas que nós estamos falando, que nós estamos construindo na nossa vida, com as palavras. Tem pessoas que defendem fielmente coisas, posicionamentos e tudo mais, às vezes não entendem nem de onde veio, mas elas usaram aquele discurso tanto para elas mesmas, que é a verdade delas. Histórias interpretadas foram contadas de tantas formas, assim, 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 às vezes com um sofrimento em cima daquilo, que aquilo se tornou a verdade interior da pessoa. E foi bem interessante que nessa segunda-feira, depois do nosso grupo gratuito, que eu sigo com as meninas do grupo das mensalistas ali, que eu digo, né? Uma delas falou que o movimento que a gente fez no grupo gratuito trouxe para ela uma história interna que ela se contava aquela história onde ela era a vítima. E naquele momento daquele movimento, que nós falamos da temporalidade, nós falamos algumas coisas, né, na segunda, de trazer para o presente as histórias e olhar os fatos de forma neutra, entender o nosso lugar nas coisas, ela entendeu o lugar dela naquela história. E ela sentiu uma leveza incrível. Ela disse que não sabe quantas vezes em quantos anos tinha contado aquela história. De forma triste, tirando a responsabilidade dela, culpando o outro. Então foi uma coisa bem legal, porque mudou a verdade interior dela a respeito daquilo. Pelo movimento de constelação e pelas palavras que eu falei na aula. Vejam, por que que nós fazemos as falas sistêmicas na constelação? Para ressignificar aquele momento onde as falas não respeitaram as leis sistêmicas, o amor e a vida, não trabalharam a nosso favor. Palavras foram faladas de forma atravessada nas situações, ou sentimentos ficaram não vistos e esquecidos, se tornaram difíceis para a família. E a gente traz as palavras para reconectar os movimentos de amor interrompido e mudar a verdade interior da pessoa a respeito daquela história, que está limitando a pessoa hoje. Tá fazendo sentido para você, gente? Tudo ligado. Tudo ligado. Vamos lá. As palavras, elas revelam a forma como você vê a si mesmo, o que acredita sobre a vida, ó, o que a gente está falando, e o seu nível de maturidade espiritual. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem pessoas que a gente vai conversar, só falam da vida dos outros, só fazem fofoca, ou só reclamam. Qual é a maturidade espiritual dessa pessoa? Por que tanto interesse em denegrir a imagem de alguém, ou fazer um comentário? Às vezes, mas é que eu tô preocupada, é para ajudar, mas tá expondo a vida do outro. Quem cuida da sua própria vida não tem tempo de cuidar da vida do outro. Quem fala mal dos outros, ou quem fala dos outros, enfim, que seja, não está olhando para sua vida, não está olhando para si de uma forma verdadeira, não está demonstrando maturidade espiritual. E o Tiago mesmo afirma na vida dele que seus maiores problemas começaram com palavras ditas ou com palavras ouvidas. Quantas vezes uma crítica maldosa, por exemplo, dita na infância, moldou a autoestima de uma pessoa até a vida adulta? A pessoa acreditou que ela era aquilo. E aí ele traz algumas bases bíblicas também, né? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nós falamos disso ontem, na verdade, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. E na Bíblia, lá em Mateus, fala isso. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Então, qual é o caminho? Limpar o coração, limpar a nossa fonte, limpar o nosso filtro, limpar o nosso olhar a respeito da vida, para então limpar as nossas palavras. Enquanto a gente não consegue limpar as palavras, a gente fala menos e a gente ouve mais. Aquela expressão que a gente sempre ouve, né? Temos os dois ouvidos e uma boca. É real, gente. É real. Se falar demais, né, fosse mais importante do que ouvir, será que Deus ia nos dar dois ouvidos?
Dois olhos, né? Ver com clareza, ouvir, receber a vida. E a expressão pela boca, né? Uma boca só. Vamos entender o sentido dessa engrenagem de ser humano, dessa construção divina, desse corpo que é emprestado aqui pra gente habitar e evoluir. Evoluir. Não é pra ficar falando bobagem por aí, gente. Evolução. Quando a gente evolui, quando a gente cresce, a gente fica são, né? A gente se livra, a gente se liberta até de doenças pela palavra. Tem muitos estudos de física quântica hoje que mostram isso. De pessoas que foram transformando a palavra, foram fazendo afirmações para si e construindo uma nova realidade para si. Professores, cientistas renomados contam isso, que aconteceu com eles mesmos. Eu já assisti várias pessoas falando, né? Então vejam assim a força que tem na palavra. E o Tiago conta também algumas histórias pessoais. Eu anotei algumas aqui para trazer para vocês, coloquei no resumo também. Ele compartilha momentos em que as palavras negativas de pessoas próximas tentaram limitar a sua visão de futuro, por exemplo, né? Não que a gente não possa se aconselhar, não que a gente não precise ouvir os outros nunca, não é isso. Mas eu mesma, quando eu senti no meu coração que eu precisava fazer alguns movimentos na minha vida, eu não compartilhei com muitas pessoas. Ou eu compartilhei com pessoas que tinham uma ideia de vida e que já tinham passado por coisas que eu estava passando, que tinham sucesso naquilo que eu estava querendo para me encorajar, para eu entender o caminho, para me falarem palavras de motivação, né? E me darem atalhos também no bom sentido. Jéssica, ó, isso eu fiz, não deu certo, vai por aqui, vamos lá, vai testando, né? Vai fazendo. Então, algumas decisões que eu tomei na minha vida, eu não fiquei expondo por aí, tendo que mostrar para os outros ou precisando da aprovação dos outros. Eu vim sentindo meu coração e fazendo. Não precisava falar. Porque se tu não quer ouvir a opinião do outro, de alguém que tu sabe que não vai te dizer boas palavras, não expõe a tua vida para ele, porque ele não vai ter do que falar. Ou ele vai ter menos o que falar. E se observe também para ver o tanto que tu tá metendo bedelho na vida dos outros. Para mim é muito perceptível as pessoas que chegam num lugar e parece que já querem corrigir o lugar. Ai, aqui fica bom uma planta, ai, aqui fica bom não sei o que, ai, tu não pensou nisso, não sei o que. Ai, a pessoa, ela não relaxa, ela não vive. Ela quer controlar até o lugar dos outros, às vezes a casa dos outros, o trabalho dos outros, a vida dos outros. Com a Eloá eu percebo muito isso. Ela tá bem, ela tá tudo bem. As pessoas ficam querendo ver coisas como se a gente não estivesse vendo. Ai, mas será que isso? Mas será que ela não tá com frio? Mas será que ela não tá com calor? Mas será que ela não tá. E dentro da minha cabeça eu fico pensando assim: a gente cuida dela praticamente 24 horas por dia, há um ano e quase 4 meses, amanhã 1 ano e 4 meses. Ela está bem, ela está sobrevivendo a nós. Ela tem um pai e uma mãe. Não que a gente não possa ouvir, gente. Eu tô falando isso de forma extrema. As pessoas entenderem o momento de se posicionar. Porque ficam falando coisas que invadem a vida dos outros, né? Eu chego na casa de alguém, eu vivo naquele lugar. Eu me adapto ao ambiente. Eu não tenho que ficar dizendo o que que eu acho, o que que eu não acho, o que que tem que botar ali, o que que tem que botar aqui, ou questionando o jeito que a pessoa faz. Porque isso pode trazer algo negativo para a pessoa. Então a gente entender o nosso lugar. Conselho, orientação, né? Você dá para quem pede. Ah, e amigo mostra. Mostra, mas a gente tem que ter uma proximidade, a gente tem que entender a forma de falar, como falar, o momento de falar. Se é aquilo mesmo, a gente pode ouvir antes de falar, entender o contexto da pessoa, porque às vezes a gente está julgando o outro, tirando conclusões precipitadas e se atravessando e falando o que a gente pensa daquilo. Então, eu tenho procurado desenvolver uma paciência com isso, né? Mas a minha paciência pela minha evolução, às vezes, ainda é um pouco limitada. Principalmente quando as pessoas tentam invadir, falar demais, vamos falar de outras coisas, vamos cada um falar de si, vamos compartilhar a vida, vamos conversar com leveza, né? Não tem que estar toda hora dando opinião para querer mudar a visão das pessoas. O que parece um problema para ti, para o outro não é um problema na vida dele, deixa ele. Muitas vezes a gente está vendo as consequências que a pessoa está vivendo.
daquilo. Mas paciência. Esses dias uma aluna também perguntou, né? Uma aluna que já fez a formação e uma outra que ainda não fez a formação, mas é terapeuta de outras técnicas. A mesma pergunta, assim, até onde eu falo em um atendimento? Até onde eu digo para pessoas coisas que eu vejo na constelação? Porque esses dias uma pessoa me falou que não estava preparada para ouvir o que eu disse. E eu respondi na hora. Usa perguntas. Perguntas inteligentes que vão te mostrar o nível de consciência daquela pessoa a respeito do assunto. Entenda o chão que tu está pisando. Não precisa falar tudo. A constelação funciona por si só. A pessoa vai sentir, e quem sabe aquilo que tu vai dizer de forma atravessada, amanhã a pessoa vai sentir e se dá conta. Eu recebo muitas mensagens. Jéssica, me dei conta de tal coisa. Eu penso, que bom. Porque você mostrou na constelação, mas a gente não precisa falar tudo. Vamos deixar a pessoa caminhar, perceber. As coisas estão sendo colocadas nos lugares e existe uma evolução em deixar as pessoas caminharem. Não revelar tudo assim na bandeja. Não é exaltação, não é nada demais. É o ser terapeuta, o ser constelador. A gente aprende a identificar padrões. Mas eu não vou chegar para a pessoa e dizer teu pai isso, tua mãe aquilo, tu não sei o que, teu marido, abre o olho aqui, faz ali esse trabalho, não sei o que lá. Não é assim que funciona. Chegar e julgar a vida da pessoa. Olhar com amor. Estudar as ordens da ajuda. Estudar como usar as palavras. E entendendo esse nível de consciência, a gente vem trazendo mais consciência pelas palavras. Não é arranhar a memória da pessoa com informação que não é necessária. Entendem? E assim é na vida. Tem uma sabedoria nesse uso das palavras, para que a gente não limite as pessoas e para que a gente não se sinta limitado pelo que as pessoas dizem. E o Tiago também lembra, né, das profecias, das palavras proféticas e encorajadoras, que impulsionaram ele para seguir com fé. E também na Bíblia, né, tem muitas profecias, tem muitas coisas que depois, com o tempo, as coisas foram se revelando e acontecendo. E as pessoas seguindo com fé o caminho. Isso aqui, trabalhar a fé no dia a dia, é uma coisa muito interessante. Às vezes, eu não tô vendo onde é que alguma coisa vai dar. Mas, obviamente, que eu já observei as consequências de algumas possibilidades. Eu tô caminhando num caminho que eu tenho fé, que eu quero construir, que as pessoas estão me dando um feedback do trabalho, por exemplo, né, que estão se sentindo bem, quem está recebendo o trabalho. E eu vou indo na fé, com a fé de que as coisas vêm se mostrar. Então a gente pode, pela intuição, observar nossas próprias profecias. Quantas coisas boas já foram construídas também pelas palavras que as pessoas falaram. Eu lembro aqui, por exemplo, na mentoria profissional que eu dou também. Quantas coisas eu falei, eu encorajei, eu disse, não, comigo foi assim também, vamos lá, é por aí, tal, 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 o que de pior pode acontecer? Coragem, coragem para mudar, coragem para mudar nesse relacionamento, coragem para mudar e tal, já passei por isso, né? Muitos de vocês sabem que eu já aconteceu tanto de coisas na minha vida, em nível de relacionamento, em nível de trabalho, em nível pessoal. E eu venho mostrando a forma como eu vim resolvendo tudo isso. Por quê? Porque daí as pessoas podem ter mais fé em si, de que elas também podem resolver. E venho buscando isso em professores também, para que eu tenha mais fé na minha própria vida, né? Aplicação prática da palavra. Três direções para aplicar o princípio das palavras também são trazidas no livro, tá? Com os outros. Evitar palavras que ferem, que zombam, que diminuem ou rotulam. Tudo isso está no resumo, gente. Leiam. Com os outros, vou repetir. Evitar palavras que ferem, zombam, diminuem ou rotulam. Às vezes, mesmo que a pessoa dê risada e tal, fica meio desconcertada, né? Às vezes até a pessoa pensa aquilo dela. Vamos falar coisa construtiva para os outros. Vamos auxiliar os outros a se construírem ou a se reconstruírem, tá bem? Consigo mesmo. Elimine falas como: eu sou péssima nisso, eu não sirvo para isso, ah, eu sou assim mesmo, isso não é para mim, não dá certo comigo. Coisas a respeito da sua própria imagem. Elimine isso.
Tragam palavras construtivas. Comecem a mudar o ponto de vista a respeito de vocês. Sempre vamos ter o que melhorar. Só que isso, pela tua caminhada, não pode ser maior do que o que tu já caminhou, o que tu já fez, o que tu já vem construindo. Inclusive pessoas que fazem coisas bem complicadas, assim. Se a gente olhar direitinho, de alguma forma, a gente consegue ver o coração da pessoa. É diferente. Muitas vezes a pessoa faz aquilo na defensiva. É aquilo que ela sabe fazer, é aquilo que ela aprendeu. Ela ainda não se deu conta que existe outro caminho. Então, vamos eliminar os rótulos, tá? Com Deus, com a espiritualidade, né? Esse outro sentido para aplicar as palavras. Trabalhar a gratidão, a fé, boas palavras. Ele traz a questão do louvor também, né? São linguagens que criam algo positivo. Gente, quando a gente fala das palavras, a gente fala das músicas também. Observe as músicas que vocês estão ouvindo. Não só o que elas dizem, né? Mas a gente aqui falando da palavra, é importante a letra da música, mas a melodia da música. Porque a água obedece à melodia e à vibração das palavras. Então, às vezes, tu tá irritado em casa é por causa de uma música que tu tá ouvindo. E nem sabe por quê. Muitas vezes a música é em inglês, mas ela tem uma intenção naquelas palavras. Mesmo que tu não entenda inglês, tem uma vibração. Então, comece a colocar músicas positivas para tu ouvir. Podcasts, aulas, coisas, né, da forma como tu quiser. Mas comecem a fazer isso, porque a música também transforma a nossa energia, o nosso humor, também é um guia para nossa vida, tá? Palavras são como pontes para a gente passar, para a gente construir, para a gente andar para frente, né? Ou uma escada, vamos dizer assim, ou são muros. Ela aproxima ou ela afasta. Ela abre ou ela fecha caminhos, tá? Acho que tá fazendo sentido essa fala para vocês, né? Desde o início da aula a gente vem falando disso. O que tu fala com frequência se transforma na tua identidade. Aprenda a usar palavras como instrumento de cura e direção para ti e para as pessoas. Não jogue mais lenha na fogueira. Apague o fogo da forma como tu estiver podendo, tá? E lembrem que palavras são sementes espirituais. Você colhe aquilo que pronuncia, você colhe aquilo que planta. Quem domina a língua domina a própria vida, tá? Você pode estar orando certo, mas se comunicando errado, o Tiago diz também, tá? Então, façam esse exame interno em vocês. E também quero que vocês pensem como foi o dia de vocês da aula de ontem até aqui, na questão da verdade. Quem realmente conseguiu se sentir mais verdadeiro, se observar, expôs mais a sua verdade. A gente tinha colocado como tarefa, né? E hoje o convite é que vocês observem bem focado nas palavras. Falar uma palavra que, opa, já fala outra. Muda, traz uma energia melhor. Observa como as pessoas se sentem com aquilo que tu fala, tá? Importantíssimo. Perguntas, gente. Perguntas, perguntas. Uma afirmação que vocês podem usar hoje, nos momentos que precisarem, né? Tipo uma fala sistêmica. Sou guiado por sabedoria. Minha palavra constrói. Sou guiado por sabedoria. Minha palavra constrói. Sou guiado por sabedoria. Minha palavra constrói. Vamos olhar para as nossas palavras. Tá bem, minha gente? Nenhuma pergunta? Estamos finalizando aqui. Se não temos perguntas, então vamos finalizando, que às 7 horas eu já vou atender, fazer uma constelação. Amanhã, vou mostrar aqui para vocês. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 4. Deixa eu achar aqui para mostrar já.
Eu não li qual que era o 4 antes. Aqui. Olha só que interessante. O princípio da escuta. A lei espiritual que dá destino. Qual é a maior comunicação com Deus? Com o centro, com o teu centro, com a tua luz. Ouvir. Ouvir. Que seja ouvir os sentimentos, tá? Então, a fé vem pelo ouvir, dizem Romanos, né? Na Bíblia. Então, amanhã a gente vai falar a respeito do escutar. O que te dá destino. Esse capítulo 4. Maravilhoso. Vou colocar o resuminho agora para vocês complementar lá no nosso arquivo, no nosso link, tá? Convidem quem quiserem, compartilhem as aulas do YouTube ou compartilhem o link do grupo para as pessoas virem participar. E vamos seguindo em frente, vão compartilhando comigo como vocês estão se sentindo. Hoje eu fui levantar, né? E o Ricardo disse assim: Quantas aulas tu vai dar? Até que dia é isso? Era um frio, um frio. Eu disse para ele: 10 aulas até sexta-feira que vem. Vamos que vamos. Bom dia, Ari. Beijo, querida. Estamos finalizando aqui, mas depois assiste a gravação. Marinês, obrigada, que bom que tu gostou. Aula maravilhosa, a Marinês está dizendo aqui. Também tô achando maravilhoso estudar esse livro com vocês, tá? Grande beijo, gente. Logo eu posto a gravação. Fiquem bem, fiquem com Deus e uma ótima quarta-feira.